David, fala para mim uma coisa, meu querido. No seu conhecimento na área de eletrônica, que hoje está faixa preta, top de linha e sensacional, ó, fala para mim na prática, numa placa eletrônica, 2 aplicações que eu posso usar um resistor eletrônico. 2 aplicações. Uma na polarização de um transistor, outra para limitar a corrente de um LED, outra para fazer um divisor de tensão. Mas eu gostei muito, sabe, da sua colocação sobre o resistor sendo importante para a polarização de um transistor. Você poderia falar mais sobre isso? Professor, pois é. Aí tem alguns cálculos que a gente aprende lá no Eletrônica Fácil, né? Descobrindo qual é a corrente que vai passar ali pelo que vai ficar na carga, no coletor. E aí a gente calcula quanto tem que entrar lá na base, né? A gente vê que praticamente vai sair a mesma lá no emissor, né? Então a gente faz um cálculozinho e a gente usa um resistor para polarizar, ou seja, para deixar ele no estado perfeito que eu quero aquele transistor. Se eu quero ele saturado, se eu não quero, enfim. Acho que é isso. A utilização de transistores ele é usado tipicamente para que uma das funções, né, que você limite a corrente da base com um valor suficiente para que vezes o ganho do transistor, que é quantas vezes ele vai conseguir amplificar aquela corrente, ele consiga liberar o espaço de coletor para emissor para que circule a corrente da carga que eu estou manipulando quando eu uso ele como chave. Fala uma coisa, Fábio Rezende. Você consegue falar para nós aí 2 aplicações também dos resistores nos circuitos eletrônicos segundo a sua expertise e segundo o seu conhecimento? Sim, professor. É uma das coisas que eu achei bem bacana também, é aquela questão do resistor de pull-up e pull-down, né? Quando precisa ter um nível alto e um nível baixo. Até naquela explicação que o professor deu sobre o Arduino, né? O quão é importante a presença desse carinha lá, né? Porque eu achei assim uma coisa, nossa, muito bacana. E também nessa questão de... eu até estava vendo algumas coisas a respeito quando se tem, né, os transistores trabalhando em conjunto, né? Às vezes, acho que, se eu não me engano, no formato Darlington, ou par diferencial, tem que corrigir o HF, o HFE, né, de um para o outro, que é diferente por causa de lote de fabricação e tudo mais, e quem ajuda a corrigir isso são os resistores, né? Que inclusive, na maioria das vezes, são usados de precisão. Então, isso me chamou bastante atenção também, eu falei assim, olha aí, né? É o resistor. Não, show de bola. Mas quando a gente fala sobre resistores de precisão, o Fábio Rezende, você consegue falar mais sobre isso para nós? São aqueles resistores que geralmente, né, tem o corpinho azul e que tem, né, nas suas faixas finais lá na quinta faixa, geralmente que tem a cor que identifica, né, o marrom, se eu não me engano, que vai determinar, né, se aquele resistor trabalha com uma tolerância de precisão em cima do valor que, né, o valor nominal que ele foi destinado, que ele foi confeccionado, né, para aquele valor nominal de resistência com aquela precisão ali, que não é nem de 5, nem de 10, mas às vezes 0,1 ou 1% e tudo mais. Ok? Então, por exemplo, o Fábio Rezende falou do resistor de pull-up e pull-down, que são resistores que garantem os 5 volts quando a entrada está desacionada ou os 0 volts quando a entrada de um determinado microcontrolador ou porta-lógica está ali trabalhando no circuito digital. Se eu usar um resistor de 5%, para mais ou para menos, vai impactar no funcionamento da entrada daquela porta lógica? Se a resposta for sim, o que você vai fazer? Troca para 2%. Se o 2% estiver ruim, você troca para 1%. Se 1% estiver ruim, que é difícil, você troca para 0,5%. E se não influenciar em nada, você deixa o 5% que está tudo bem. Então, essa é a questão que você deve se perguntar sempre antes de escolher a tolerância de um resistor para um circuito eletrônico. Ok? Correto. Perfeito. Fechou? Então, essa é a pergunta que você deve fazer. Então, por exemplo, olha só que interessante. Por exemplo,
Estou trabalhando num circuito de amplificador de áudio, ou amplificador de sinais eletrônicos com transistor. Beleza. Se eu colocar lá na base do transistor, um resistor com 5%, 10%, 1%, qual é o impacto que isso vai fazer com que eu tenha lá na corrente do coletor lá na frente? Ou no sinal que eu vou ter lá na frente? Então, se você colocar um monte de resistor de 5%, de 10%, isso pode gerar o quê? Um erro de amplificação nessa mesma tolerância. Então, se você colocar resistor de 5%, 10%, você pode ter um erro para mais ou para menos de amplificação nesse 5% ou 10%. E isso, o que pode gerar lá na frente? Pode gerar tanto uma amplitude muito baixa do valor amplificado, como também pode gerar o quê? A saturação do áudio que está entrando ali e que está sendo amplificado. E que daí você vai ter que pegar um potenciômetro, um trim-pot e diminuir ali o ganho para que possa compensar o que o teu circuito está fazendo ali com o sucesso. Então, basicamente, são nessas questões que você escolhe a tolerância do resistor um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, de acordo com a aplicação dele no sistema eletrônico. Fechou, gente? Fechou. Top de linha. Muito bem, show. Faixa preta, hein? Pessoal, vocês estão esperando o quê? Se vocês não baixaram ainda o e-book do nosso querido curso de Eletrônica Fácil gratuitamente, qual que é o site que tem que acessar, David, para baixar o e-book? Fala aí pra galera. cursoeletronicafácil.com.br. Então você vem aqui, baixa o seu e-book gratuitamente, de mais de 270 páginas, e vai virar, sem dúvida, um faixa preta no nosso fantástico mundo da eletrônica. Fechou, gente? Um abraço, tamo junto, fiquem com Deus e até a próxima.